Muito bem, a paz do Senhor para todos os nossos professores da Escola Bíblica Dominical, também para os nossos superintendentes da Escola Bíblica Dominical e também para os nossos pastores dirigentes do campo de Bangu. Nós estamos aqui para mais uma vez trazer um subsídio para os nossos professores nessa lição, que hoje, a lição de número 13, que é, por sinal, a última lição do trimestre. Estamos encerrando esta lição, que foi uma lição muito maravilhosa, porque veio trazer para nós o estudo do Evangelho de Mateus, falando sobre o reino de Deus, o reino de Deus. E nós temos hoje aqui a lição de número 13, que traz o tema a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então esse é o tema que encerra o trimestre do Evangelho de Mateus. Lembrando aos irmãos que esta lição, ela fecha um ciclo e já vamos iniciar o próximo. As revistas já estão sendo lançadas aí, e que você tenha aproveitado bastante falando sobre o Evangelho, conhecendo bastante as coisas do reino de Deus. Isso trouxe para nós um enriquecimento muito grande, né? Creio que um fator muito preponderante, muito importante para nós que somos professores, é a oração, buscando de Deus sabedoria, buscando graça. E nós temos aí, mais uma vez, o motivo da oração. É uma coisa que eu gostaria de observar para os professores, que esse tema, motivo de oração, que tem aí na sua revista de professor, eu estava analisando e observando que não tem na do aluno. Então isso é um foco de motivo de oração para nós, para todos nós, os professores de Escola Bíblica Dominical. Isso vem reforçar um chamado para a responsabilidade que cai sobre nós, professores, sobre você, professor, para estar sempre orando pelos seus alunos, pela sua vida, né? Lembrando isso. E o foco aí, o motivo da oração dessa semana é louve a Deus pela salvação alcançada em Cristo Jesus. Então, que você ore louvando a Deus pela salvação que alcançou você, né? Lembrando que você, para ensinar, você, para passar para os outros, você primeiro precisa estar crendo, você precisa ser um salvo em Cristo também, para poder compartilhar as coisas de Cristo. Muito bem, então o título da lição, lição 13, eu gostaria de informar também para vocês que estamos mais uma vez, né, aqui com o intuito de representar o nosso pastor Sóstenes nesta lição. E para mim é uma honra muito grande, um prazer também estar com os irmãos, mas o professor oficial dessa lição, como todos sabem, né, o nosso pastor presidente, pastor Sóstenes Silva. O tema da lição, lição de número 13, diz assim: a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Como a gente gosta de explicar sempre, né? São duas coisas importantes: a morte e ressurreição de Jesus Cristo. São dois tópicos que você tem que centrar com o seu aluno. Por quê? Qual foi a função da morte? Qual a validade dessa morte? Por que teve essa morte? E a ressurreição também. Qual o valor dessa ressurreição? Por que teve que ressuscitar? Se ficasse morto, qual o problema? Então, esses são tópicos da lição que você tem que trabalhar com o seu aluno, sobre o valor que tem a morte de Cristo e o valor da ressurreição de Jesus Cristo. São esses dois pontos importantes que tem que ficar bem transparente para que o aluno entenda bem o assunto desta lição. E nós temos aí o texto áureo, né, que está em 2 Coríntios 5,19, que diz: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. E a verdade aplicada, que aí, né, é o resumo aí da lição, diz assim: Cristo se entregou de maneira obediente, voluntária e sacrificial para demonstrar à humanidade a grandeza e a profundidade do amor divino. Então aqui nessa verdade aplicada você também pode tirar algumas verdades para se trabalhar. Por exemplo, né, Cristo se entregou de maneira obediente, voluntária e sacrificial, né? E aqui os objetivos da lição, para a gente sempre estar focando. O primeiro, explicar o propósito da missão de Cristo. Qual era a missão de Cristo? Qual o propósito dela? Revelar o verdadeiro sentido da cruz de Cristo. E o terceiro item, apresentar a ressurreição como o sólido alicerce da fé cristã. Então esse
tópico aqui já puxa lá do título da lição, a morte e ressurreição, né? Ele fala apresentar a ressurreição como sólido alicerce da fé. Então, gostaria de observar também, você que é professor, na nossa lição houve um erro gráfico. Você já deve ter percebido, mas a gente vai reforçar aí no texto de referência, né? Em Mateus 20, versículos aí, tá? 7, 18, 19 e 28. Na verdade não é 7. Esse aí, Mateus 20, 17. Esse é só uma correçãozinha, isso é um erro gráfico, acontece, né? Mas para você às vezes não ficar perdido, então algum aluno, professor, tem um erro aí, eu não encontrei esse versículo, né? Então você observa aí, na verdade é Mateus 20, 17. E a gente observa agora aqui, Jesus, na verdade, com a morte e o objetivo da sua morte, da sua ressurreição, da sua ressurreição. Nós vemos aqui, primeiro, explicar o propósito da missão de Cristo. Qual era o propósito da missão de Cristo? Cristo, na verdade, ele veio, né, para servir. Quando Jesus desceu a essa terra, ele veio cumprindo um plano de salvação. Então, o plano da salvação foi um plano traçado por Deus desde a fundação dos séculos. Quando o homem, Adão, pecou lá no começo e transgrediu, saiu da presença do Senhor, o Senhor já tinha ali um plano para resgate desse homem. E a gente observa quando surgem daí então a forma, como dizia, né, já na própria palavra, a alma que pecar, lá em Ezequiel 18 e 20 fala sobre isso, né? A alma que pecar, essa morrerá. E lá em Romanos 6, 23 fala que o salário do pecado é a morte. Então, com essa lei do pecado original, tem a necessidade então de que houvesse uma reconciliação. Aonde começam no Velho Testamento os sacrifícios, né, para expiação de pecados, onde haveria o quê? Que haveria um substituto, você poderia substituir essa pessoa para fazer uma expiação pelo seu pecado. Mas havia uma condição, tinha que ser um animal puro, sem mancha, e esse sangue derramado fazia expiação pelo pecado das pessoas. Isso tudo apontava para quem? Apontava como sombra para Cristo. Nós vemos quando João Batista recebe o próprio Cristo, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós observamos que toda aquela parte sacrificial apresentada lá nos sacrifícios do Velho Testamento apontavam para quem? Para Jesus Cristo. E Jesus Cristo agora chega com o propósito de ser o verdadeiro sacrifício, sem mancha, sem pecado, cumpriu o plano que foi dedicado, que foi apresentado a ele. Ele sabia de tudo que tinha que acontecer, ele sabia do sofrimento, quem iria o perseguir. Porque se você observar, a própria palavra apontava quem foi que perseguia o próprio Cristo. Os sinédrios, os homens da lei, os sacerdotes, foram pessoas que foram afunilando, procurando persegui-lo e tramando a sua morte. Cristo sabia disso. Tanto é que você observa aqui em Mateus, nessa própria leitura do texto de referência, Jesus chama os discípulos, né, e vai dizendo para eles: olha, eis que vamos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas e condená-los-ão à morte. Jesus já estava dizendo para os seus discípulos: olha, esses homens, os escribas, os doutores da lei, estava dizendo para os discípulos. Os discípulos provavelmente estavam sem entender muito, porque na visão dos discípulos, Jesus tinha já mostrado seus milagres, eles já estavam acreditando em Cristo e que realmente Cristo estabeleceria o seu reino, mas porém, eles estavam tendo uma visão de um reino material. E Jesus Cristo, quando desceu essa terra, ele desceu com uma missão de servir a humanidade. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E para servir, ele veio como um cordeiro mudo. Não abriu a sua boca, não se queixou. Ele estava avisando, se você olhar aqui em Mateus 20, 18, já era mais ou menos a terceira vez que Jesus estava chamando um aviso lá para os discípulos que ele seria entregue e morto. Mas os discípulos ficavam sem entender. Mas Jesus tinha um projeto. Jesus
acompanhava o plano da salvação que ele foi traçado. Ele sabia dos momentos de dor que ele ia sofrer, sabia do caminho estreito que ele teria que passar, mas ele estava ali para servir ao plano que foi traçado por Deus, por amor à minha vida, por amor à sua vida. Então você tem que trabalhar esse tema, porque às vezes a gente olha, mas Jesus Cristo, na verdade, ele morreu tadinho, né? Ele foi um mártir. Negativo. A morte de Cristo não foi um tadinho, não, ficou quietinho, caladinho a boca, morreu sem falar nada, não. Jesus fez isso por uma opção de obediência. Jesus sabia que tinha que passar por isso. Ele poderia muito bem, pelo poder que tinha, de abandonar, de sair, largar tudo. Mas ele sabia que havia uma necessidade. Havia todo um povo que morreu numa esperança, que havia um que vinha ser o libertador, o verdadeiro cordeiro que tirava o pecado do mundo. Morreram nessa esperança. E Jesus Cristo agora vem com essa missão para servir a humanidade, para tirar o pecado do mundo. Aí a gente observa aí então o propósito da missão de Cristo. Qual era o propósito da missão de Cristo? Era de resgatar, era de trazer o homem novamente. O homem lá no início, o que ele perdeu? Ele perdeu a comunhão da vida eterna. O homem estava ali no Jardim do Éden, tinha acesso, né, a um contato eterno, ele era eterno. Com o seu pecado veio a morte, e com a morte essa separação que trouxe um prejuízo para a humanidade. Então nós vamos observando aqui que Jesus Cristo, então, o propósito da sua missão, o propósito era alcançar vidas, restaurar vidas. E o segundo item aí, o verdadeiro sentido da cruz de Cristo. A cruz, na verdade, era um tipo de morte cruel, vergonhoso. Só morria e ia para a cruz, na verdade, aquelas pessoas, né? Tem até, se você olhar, o comentarista fala aqui sobre que quando a pessoa era morta na cruz, ele não ficava nem no céu, nem na terra. Era um lugar alto que era para poder dizer que, olha, essa pessoa não é digna de estar em nenhum dos lugares, porque era um sinal de vergonha. Ninguém tinha, por exemplo, hoje as pessoas usam o símbolo da cruz no pescoço, pintam nas igrejas, mas a cruz naquela época era símbolo de escárnio, de vergonha. E Cristo, quando morre lá na cruz, ele muda. Aquela cruz agora, ela traz um outro significado. Aquela morte ali foi um sacrifício vicário, mas que teve um valor muito grande. A cruz agora traz para nós não mais vergonha pelos nossos pecados, vergonha pelos nossos erros, mas traz agora uma alegria na expectativa da nossa salvação, da libertação do verdadeiro Cordeiro que tira esse pecado do mundo e nos dá uma nova vida. Então nós vamos observar que Jesus Cristo, então, de maneira obediente, voluntária, ele vai àquela cruz. Talvez nas circunstâncias daquela cruz, da sua agonia, provavelmente como homem também que era, ele sentia aquela dor, aqueles escárnios, as cusparadas no seu rosto, os escárnios das pessoas, mas ele estava ali todo o tempo com sua cabeça erguida. O Senhor Jesus Cristo estava com a sua cabeça erguida. Nós vamos, em último ponto, apresentar a ressurreição como sólido alicerce da fé. Ah, muito bem, a morte era necessária? Era, porque quando Cristo morre, ele desce ao domínio da morte. E de lá ele toma o poder da morte. Da mão ali da morte, as chaves, né, que ele tem sobre... E liberta todo mundo que estava naquela expectativa, naquela esperança. Agora, e se Jesus Cristo tivesse morrido e ficado lá? Qual era o valor disso? A gente observa aqui agora a ressurreição como um sólido alicerce da fé cristã. Porque como Cristo ressuscitou, ele agora também apresenta para nós o seguinte: nenhum líder evangélico, ou nenhum líder religioso, de nenhuma outra religião que nós conheçamos, teve esse poder de ressuscitar. Todos estão mortos com seus sonhos, com seus projetos, com as suas visualizações. Mas Cristo prometeu que ele iria libertar um povo.
E a sua morte trouxe esse perdão dos pecados, e a sua ressurreição trouxe a garantia de vida eterna que o Senhor trouxe para nós. Você pode trabalhar mais neste valor que tem a ressurreição, a promessa que Ele fez, que não vos deixaria órfão, mas que voltaria. Então, estou vivo e vou voltar para buscar vocês. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa trabalhar melhor nesta lição com seus alunos, mostrando para eles qual foi o verdadeiro valor da morte de Cristo e o verdadeiro valor da ressurreição de Cristo. Cristo não foi um Marte, Cristo não foi um coitado, Cristo ele estava simplesmente cumprindo um projeto de restauração. Eu vim para que tenham vida. Esse foi a palavra de quem ressuscitou, e vida com abundância. Que Deus abençoe a todos vocês, que os irmãos possam, trabalhar mais esse assunto, que o Espírito do Senhor possa alcançar o coração dos nossos alunos. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Amém.